bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para trazer dois momentos que é muito importante para a gente agora. O primeiro é o advogado que entregou as conversas do Mauro Cid sendo desmascarado por um jornalista da Globo News. E o segundo somos nós e alguns outros influencers desmascarando o Hugo Mota, que ontem cantou vitória no Twitter para cima do governo Lula. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like e vamos direto aos fatos. Esquece o like não, vamos embora. Disse que tinha ali medo de estar sendo alvo de uma operação controlada e se ele estava sondando para o senhor ser advogado dele. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Eu interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado. Olha só, olha a sua frase. Como já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. É o senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor. Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid, poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mais, em outra, você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. E aí pergunta mais direto para o Cid, por que você não troca esse cara? Fiquei sabendo que ele tinha dado uma baita entrevista para o UOL. A minha pergunta, por que o senhor achava que estava sendo sondado, se nessas perguntas, pelo menos eu interpreto assim, é o senhor que está aliciando o cliente e atacando o advogado dele? Vamos lá, na ordem cronológica. No começo, tivesse estabelecido contato para buscar eventual mudança de defesa. Depois disso, das conversas que foram tratadas, das reclamações que ele fazia, para deixar ele à vontade e para verificar se realmente não tinha nenhum tipo de coisa contra mim, eu faço perguntas um pouco mais incisivas e vou aprofundando do meu lado para ver se ele aprofunda do lado dele. Ele fazia reclamações do advogado dele e eu, para não interromper isso e deixar a corda andar, estimulava que ele falasse alguma coisa sobre isso ou não. Então, realmente, Otávio, pode parecer que algum tipo de aliciamento, mas foi sim, por mim, estabelecido como uma estratégia de deixar ele sempre muito à vontade para que ele pudesse dizer as coisas que poderiam, eventualmente, contribuir para a investigação e para os meus constituintes. Claro que isso é balela. É importante a gente lembrar que isso é balela, tá certo? Por que esse cara honestamente entregou essas mensagens? Paulo, ele iria entregar? Não, ele já tinha vazado essas mensagens para as revistas. Ele não ia aparecer. Ele só resolveu aparecer depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta entregasse todos os dados dessas contas do Instagram do Mauro Cid, onde ele iria aparecer, o escândalo seria bem maior. Mas agora vamos a Hugo Mota, que hoje é controlado pelo Lira, ninguém mais tem dúvida disso. É um picareta, vamos ver como é que ele foi desmoralizado. Ele postou contando vitória, 346 votos, um recado claro da sociedade. A Câmara foi apenas um veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais aumentar impostos. Toda essa discussão sobre as contas, né? Aí aparece um cidadão que não é besta nem nada, usa uma ferramenta que o tal do X tem e coloca o seguinte: numa aparente contradição, Hugo Mota apresentou projeto de lei que autoriza parlamentares a acumularem aposentadoria com o salário de qualquer mandato eletivo, o que é vedado hoje e aprofundaria o problema fiscal brasileiro, exigindo aumento de impostos ou cortes sociais.
Derrota para o governo Lula, Câmara aprova a urgência de projeto que derruba o decreto do IOF. Essa foi a manchete, mas poderia ser perfeitamente em vitória para o lobby, em vitória para os interesses econômicos da nossa elite financeira, em vitória do Centrão, em vitória para a direita. A Câmara aprova a urgência do projeto. Só para contextualizar, ontem à noite o Hugo Mota fez o seguinte post: 346 votos, um recado claro para a sociedade. A Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais o aumento de imposto. Toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. É sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Não é hora de medir forças, é hora de somar coragem para ajustar as contas e fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Ora, o presidente da Câmara está se revelando um ótimo aluno de Eduardo Cunha. Pautas bombas a serviço do lobby, um discurso hipócrita de responsabilidade fiscal. Depois de Bolsonaro ter deixado 250 bilhões de restos a pagar, maquiando um déficit no orçamento, dando calote nos precatórios, confiscando dinheiro do ICMS dos governadores, vendendo a estatal Eletrobras a preço de banana, o Haddad está querendo corrigir distorções tributárias. Para não ter que cortar da saúde, da educação e de políticas sociais, como querem o Centrão e os bolsonaristas do Brasil. Quem está preocupado com o desenvolvimento sustentável não aprova o aumento de número de deputados na Câmara, que vai então um impacto de quase 70 milhões de reais por ano. Não propõe aos parlamentares a possibilidade de acumular aposentadoria com salário. Não senta em cima do projeto de lei de iniciativa do governo executivo que propõe a reforma da Previdência dos Militares. Mas ninguém aguenta mais imposto. Para quem não sabe, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é cobrado em cima de operações com dólar, com moedas estrangeiras. Quem é que é atingido? Mas o IOF não tem essa função de arrecadar. Ok, a Fazenda propôs uma alternativa. Cobrar uma taxa sobre as aplicações em letra de crédito imobiliária e letra de crédito do agronegócio, que são títulos emitidos pelas instituições financeiras para financiar dívidas do setor imobiliário e do agronegócio. E parte desses investimentos ficam como corretagem e lucros bilionários para os bancos, ou seja, não vai afetar em nada aos empréstimos para esses setores. Outra alternativa proposta pelo Ministério da Fazenda seria tributar as fintechs, Nubank, por exemplo, da mesma forma, no mesmo patamar que os bancos e também os sites de apostas, as bets. Mas com esse governo sitiado pelos braços da Faria Lima e do mercado, corremos sim o risco de, mais uma vez, as consequências das distorções tributárias e o ajuste fiscal ser feito pelo lado mais fraco da corda. E aí, de que lado você está? Pois é, lembrando a vocês que tudo que o Bolsonaro fez, calote dos precatórios, calote de governadores, tudo junto com o Congresso Nacional, junto com o Lira, que é quem manda hoje no Hugo Mota. 6 anos de governo Bolsonaro, você lembra de uma medida que melhorou a sua vida? Não. Só desgraçaram as nossas vidas. Hoje na nossa live nós vamos estar mostrando que o economista do Valor teve a coragem de trazer os números do governo Lula desses 2 anos, melhorando absolutamente tudo para o país. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, comenta e passa bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente! Tchau!